Vamos abrir lá em 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, nós vamos ler do versículo 1 até o 15. Acredito que não vai fugir tanto também do que tem sido falado aqui nos domingos. 1 Reis, capítulo 21, nós vamos ler do 1 ao 15. Primeira Reis, capítulo 21, do 1 ao 15. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor. Ou, se for o teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando ele disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, visto Jezabel, sua mulher, ter com ele, disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, dar-te-ei outra coisa, outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e os enviou aos anciãos e aos nobres que haviam na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas, dizendo: apregoai em jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar de fronte dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois levá-lo para fora e apedrejai-o, para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhe ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se de frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Até o verso 14. Uma história bem conhecida, talvez até pregada muitas das vezes também, inclusive recentemente foi ensinada aqui na IBD, os domingos, o livro de Reis. Uma história triste, mas de muito aprendizado. Um homem chamado Nabote, que é a única passagem que vai citar, vai falar sobre ele, esse texto de 1 Reis, capítulo 21. Nabote, ele tinha uma terra, a vinha seria a sua terra, um pedaço de terra, e ela ficava próxima ao palácio do rei Acabe. E nós aqui conhecemos como que foi o reinado do rei Acabe, e sua mulher Jezabel, mais da mulher Jezabel do que do rei Acabe, propriamente dizendo. E um dia o rei Acabe ele avista a sua terra, sua vinha, ficava próximo do seu palácio, ele querendo estender um pouquinho o seu império, ele faz uma proposta para Acabe. Ele diz para Acabe, se ele vendesse para ele, daria uma terra melhor, uma vinha melhor, ou ele daria em dinheiro. Ele faz sua proposta a Nabote. E Nabote, ele, imediatamente, ele rejeita a proposta do rei Acabe. Ele diz: não vou negociar minha vinha. E lógico que aqui no texto não diz, mas como se ele pensasse, só vai levar essa vinha aqui por cima do meu cadáver. Foi assim que levaram a vinha dele, E ele rejeita a proposta do rei. Era herança de seus pais, era herança de sua descendência, mas principalmente a terra era uma herança do Senhor. Era a promessa que Deus havia feito ao povo de Israel, e quando ele reparte a terra aos povos de Israel, ela chega até a geração de Nabote.
E pela lei, está escrito lá em Levítico capítulo 23, 25 ao 28, nós vamos ver que ela não poderia de forma alguma ser negociada. A herança que Deus havia deixado ao povo, a terra que Deus havia deixado ao povo, de forma alguma poderia ser negociada. Aliás, pensando bem nisso, chegando à conclusão da história de Nabote, tudo aquilo que Deus, Ele nos presenteia, Ele nos dá, é inegociável. Tudo aquilo que Deus Ele dá para você, Ele dá para nós, para mim, é inegociável, não tem negócio. E Nabote, ele entendeu isso. Nabote, imediatamente, ele rejeita a proposta do rei, e não importa quem era que estava falando para ele. Poderia ter o rei falado para ele, você sabe quem está fazendo a proposta para você? Sabe quem é que está falando contigo, Nabote, por um acaso? Sou o rei daqui. O que manda aqui em tudo, essa terra aqui é minha, esse palácio aqui é meu, você está pertinho do meu palácio. Vende para mim essa terra. Pelo poder aquisitivo que eu tenho, pelo o que eu tenho nas minhas mãos, posso te dar coisa melhor do que isso daí. Não foi o suficiente para convencer Nabote de vender a sua terra. Não foi o suficiente de que Acabe convencesse Nabote a dar aquilo que Deus havia deixado por herança, porque era dos pais, mas era uma herança do Senhor. E a Bíblia fala que Nabote ele rejeita, ele não aceita a proposta do rei, nem por dinheiro, nem por uma vinha melhor. Ele diz, não, é inegociável. A vinha é minha, eu vou ficar com a vinha, a terra é minha, eu vou ficar com a terra. A Bíblia diz que Acabe, aliás, ele volta para o seu palácio, e como um menininho mimado, né, faz bico. Claro, acostumado, nunca ouvi não de ninguém. Ele ouve um não, talvez o único não que ele tivesse ouvido, né, no seu reinado. Tudo que ele queria, ele conseguia. Só que aquilo que ele visionou, aquele que ele tentou seduzir, né, que foi o caso de Nabote, ele ouve o primeiro não, talvez, da sua vida. Ele chega no seu palácio, ele se deita lá, ele fica bicudo. E às vezes nós somos assim, né, não conseguimos algo, ficamos bicudos, né, ficamos tristes, né, como meninos mimados. A Bíblia diz que ele ficou bicudo, ficou entristecido, não queria comer, começou a fazer jejum. Aí a sua mulher, ela entra no seu palácio e ela vê o marido dela daquele jeito, né? O que você tem? Por que você não quer comer? Pergunta Nabote. Aí ele fala para ela, não, eu imagino a cena, né? Nabote falando, chorando para a mulher, coisa feia, né? Ele não quer vender a vinha para mim. Que isso, homem? Você não é o rei desse negócio, não? Aí entra em ação Jezabel, né? Nós conhecemos a história de Jezabel, nós sabemos como é que terminou a história de Acabe e Jezabel, mas eu não queria que nós falássemos desses dois hoje, pelo menos hoje. Né? Hoje seria a pregação sobre a fé, a obediência, né, de Nabote. E a Jezabel, ela toma as providências, ela toma as rédeas. Aí ela manda uma carta, né, aos anciãos. Daí ela consegue também 2 testemunhas, homens, porque para acusar. Naquele tempo lá na lei tinha que ter 2 testemunhas. Ela consegue 2 testemunhas para que acusasse Nabote, para que ele fosse apedrejado, para que ele morresse. Acusam Nabote de blasfêmia, né? Porque ele blasfemou contra Deus, que ele blasfemou contra o rei, e acabam matando Nabote apedrejado. Ou seja, só levaram a terra em cima do cadáver dele. Depois que ele morre, ele consegue a terra de Nabote. Mas aí vem, né, a consequência, aí vem Deus, ele manda Elias até eles e passa qual seria o veredito, qual seria o final, como terminaria a vida de Jezabel e de Acabe, mas aí você vai deixar essa história para depois. E vamos voltar aqui para Nabote. Nabote, irmãos, ele não vendeu a sua herança. Nabote não negociou a sua herança, e a Bíblia não diz exatamente o valor, mas poderia ser muito dinheiro. Muito dinheiro, uma vinha muito maior do que aquela que ele tinha, mas a que ele tinha era que Deus havia dado. Era a herança do Senhor. Era uma herança do Senhor. Nabote, ele rejeita, ele, não vou vender a minha vinha, não vou vender. Só levaram porque mataram ele. Mesmo assim não levaram, porque depois eles pagaram caro por isso. Mas aí nós fazemos uma pergunta. Irmãos, tem uma água aqui, eu vou beber essa água aqui, tá? Não sei de quem é. Do boa. Acho que é do varão. Mas o que tem a ver a Bíblia, aliás, essa passagem de Nabote conosco nos dias de hoje? Qual é o aprendizado que nós temos? A vida de Nabote com os dias de hoje, com o Novo Testamento, com a igreja nos dias de hoje. Lembra que a terra não era qualquer terra, né? Era uma herança do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que nós estamos em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, nós somos filhos do Deus vivo. E a Bíblia também vai mostrar que nós também temos uma herança.
além dos filhos, né, que a Bíblia fala que são herança do Senhor, nós também temos uma herança. Vamos abrir a palavra do Senhor, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 18. Assim como Nabote, você e eu, nós somos herdeiros. Ah, mas meu pai não tem nada para deixar para mim. Nós somos herdeiros, irmãos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros, tem uma herança para nós. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Obrigado. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele o chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Não precisa abrir, tá? Colossenses 1,12. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Não precisa abrir. 1 Pedro 1, do 4 ao 5. Para uma herança incorruptível, sem mácula, sem murchidão, reservada nos céus para vós que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, já preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, nós também temos uma herança. Há uma herança preparada para nós. Ah, mas meu pai não tem nada para deixar para mim. O meu pai físico, mas o meu pai celestial, ele tem. A herança que nós temos a receber está nos céus. A herança que nós temos para receber, ela é a vida eterna, a salvação. E recentemente foi ministrado aqui, tem sido falado aqui, que nós vemos muitas cadeiras aqui vazias, né, no primeiro dia da semana hoje. Alguns irmãos, né, foram congregar em outro lugar, alguns irmãos foram, né, às vezes viaja, vai congregar em outra igreja, vai, né, no outro local, outra congregação. Mas infelizmente, irmãos, o que acontece, o que é o mais triste, é que muitos já negociaram a sua herança. Muitos já não estão vindo mais porque deram a sua herança, nem negociaram, deram a herança. Muitos pegaram aquilo que o Senhor deixou e negociaram, e deram. E é lindo o exemplo de Nabote. Era uma herança do Senhor, era uma herança de Deus, mas era um pedaço de terra, e mesmo assim ele ainda briga pelo pedaço de terra. E a herança que o Senhor deixou para nós hoje, nos dias de hoje, ainda é mais valiosa. Por quê? Porque ela é incorruptível. Ela é algo que o ladrão, a Bíblia diz, não pode roubar. Ela é algo que ninguém pode alcançar, se não fosse você que permaneça em Cristo Jesus. Infelizmente, o que acontece nos dias de hoje é que alguns lugares aqui estão faltando pessoas porque já negociaram a sua vinha, já deram a sua herança, não resistiram como Nabote. A Bíblia fala que Nabote recebe uma proposta em uma terra melhor, Nabote recebe o dinheiro, ele rejeita. E nós, às vezes, negociamos, e as propostas que aparecem para nós hoje, às vezes trocamos a nossa herança por um trabalho. Muitos trocam, vendem a sua herança por causa da família. Muitos, às vezes, vendem a sua herança porque está desanimado, entristecido. Muitos dão a sua herança porque falam assim, a culpa é dos irmãos lá, que não faz isso, não faz aquilo. Muitos entregam a herança, nem negocia, entrega de mão beijada a herança. A herança que foi dada pelo Senhor. Assim como o Nabote era valioso porque era a terra que Deus prometeu ao povo de Israel, a Bíblia diz também hoje na Nova Aliança que existe uma nova Israel para nós, preparada num lugar onde não vai ter corrupção, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter problema. E se nós, pelo menos eu, quando piso aqui, eu saio daqui bem melhor do que eu entrei, imagine quando eu estiver no céu, perto do Senhor, do lado de Jesus. Se pudesse escolher um tema para essa mensagem de hoje, né, que não tinha um tema, seria esse, irmãos. Não venda a sua herança. Não negocie a sua herança. Independente da proposta que você tem recebido, qual seja o valor, qual seja o cargo, o tamanho, o que aconteceu, mas não negocie a sua herança. Porque o que eu vejo com o Nabote aqui, o que eu vejo que o Senhor tem para nós, as coisas do Senhor, elas não têm negócio. É inegociáveis. Eu lembro daquela passagem que quando
Jesus estava pregando, aí o homem falou assim, não, eu vou sepultar os meus pais primeiro, deixa eu ir lá sepultar eles. Jesus falou assim, deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Vamos. Aquilo que você tinha que fazer pelos seus pais já foi feito em vida, agora, ó, vamos embora. Ao invés de você enterrar, você vai desenterrar as pessoas, você vai ajudar, são pescadores de homens também, você vai ser aquele que prega a palavra, aquele que está morto. Aí também tem um lado negativo, né? Jesus, a gente sempre cita ele, jovem rico, né? Ele vendeu a herança dele por dinheiro, porque ele tinha muito. Vende tudo que tem, então, e segue, menino. Vou ficar com o que eu tenho. Quando eu vi a proposta que Acabe faz para Nabote, eu lembrei do próprio Jesus. O próprio Jesus, ele teve a oportunidade de ter passado a herança dele também. Inclusive, ele foi o primeiro, quando ele se batiza, ele vai até o deserto, e quando ele chega lá, o diabo ele vai e faz uma proposta pela herança de Jesus, olha aí. Ele faz uma proposta, ele fala assim, está vendo isso aqui, o reino? Se você se prostrar perante mim, pode ser tudo teu. Aí eu lembrei de Nabote, né, e Jesus, não, eu não vou vender. Eu não vou vender porque o que meu pai me prometeu era que eu estaria do lado dele, a destra dele lá, e ele está à destra do pai, ele não negociou com Satanás, não teve nem negócio. E depois o diabo oferece pão, e depois o diabo oferece aquilo que ele precisava, e Jesus, ele não vende a sua herança, ele não trocou a sua herança. E se Jesus, sendo Jesus, ele foi tentado, e o diabo quis negociar com ele a terra prometida, imagine comigo, com você, né? Imagine conosco. Às vezes vem as propostas meio sutil, não vai mais para aquela igreja não vai mais para o culto não, não está aprendendo nada, vai não. Tem pessoas que estão trocando a herança do Senhor, por jogo. Estão trocando a herança do Senhor por coisas mínimas. Às vezes não é nem uma proposta tentadora, é uma proposta mínima. Não, está aqui, ó. Não precisa negociar não, está aqui, pega. Sabe quando a pessoa está desesperada para vender alguma coisa? Qualquer valor que você der, ela pega. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando eu estava lendo sobre Nabote, além de Jesus, eu lembrei também de José, que ele teve a oportunidade de fazer coisas terríveis ali com a mulher de Potifar. Ele recebe uma proposta tentadora também, ele poderia ter feito algo, entristecer o Senhor, né? O homem não estava vendo, Potifar talvez não ia saber, mas Deus estava vendo. Ele recebe uma proposta tentadora, ainda mais para o seu homem. A Bíblia fala que ele não negocia, ele sai correndo, né? E ele é preso, ele tem as consequências por isso, mas ele não negocia a herança dele. E hoje em Cristo Jesus, José será salvo, né? Assim como Nabote também. E às vezes nós nem nos prontificamos a lutar pela herança, sabe? Às vezes a gente nem se dispõe a lutar como Nabote fez. A gente já entrega a herança. Cuidado, irmãos, com os Acabes da vida que tem aparecido, oferecendo uma situação melhor para você, que vai te dar a posição melhor para você aqui, mas vai te deixar distante da tua herança. Cuidado com as ações de Jezabel, que tem aparecido no nosso meio, com propostas boas, agradáveis aos nossos olhos, que vai nos dar uma condição boa aqui, inclusive de deixar uma herança boa para os seus filhos, mas a sua herança que você tem direito, você perder. Jesus, quando pregava, ele ensinava assim, aquele que quer ganhar a sua vida, né? Vai perder aqui. Quer ganhar em Cristo, você perde a sua vida aqui. Que a igreja do Senhor, ela possa ser resistente como Nabote foi. Quem às vezes lê o texto, acha que é só um pedaço de terra, né? Não, mas é só uma herança, era só ele ia pegar uma melhor, uma maior, não, era a herança do Senhor. Era uma promessa do Senhor, o céu e a salvação é uma herança do Senhor para nós. Se existe uma promessa, e essa promessa vai se cumprir, aliás, todas as promessas do Senhor se cumprem, se existe uma promessa grande para o Senhor, quem gosta de promessa aqui, ela está na Bíblia, é o céu, a salvação, a vida eterna. Essa herança, ela existe.
Mas nós temos que lutar por ela. Assim como Nabote ele fez. E essa herança, irmãos, é uma herança deixada pelos nossos pais falhos, físicos. Não é da igreja, essa herança é do Senhor. Não foi o irmão que te deixou a herança, é o Senhor que te deu a herança, que está deixando para você. Eu lembro, nós falamos sobre Jesus, né, sobre José. Tem mais alguns exemplos aqui. Daniel também. A Bíblia fala que se ele não parasse de orar o Deus dele, ele seria jogado na cova dos leões. O rei querendo negociar a fé de Daniel, a herança de Daniel, com as coisas dessa terra. Parar de orar para poder não morrer, então me mata. A Bíblia diz que ele é jogado na cova dos leões, o Senhor ele os livra de forma linda, né? Mas ele não negociou a herança que ele teve, irmãos. E hoje em Cristo Jesus, salvo. Ou alguém tem dúvida? A Bíblia fala também sobre os jovens, né? A gente estava conversando com os jovens hoje, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Comida oferecida pelo rei, comida boa, fartura, e se eles obedecessem, muito provavelmente o rei daria conforto, daria estabilidade, vida boa para eles aqui. Mas aí o maluco, né, Daniel, havia ensinado junto com eles, ó, não se prostre perante isso, né? Eles não comem a comida oferecida ao rei. A Bíblia fala que o Senhor dá uma sabedoria para Daniel, lá em Daniel capítulo 1, a sabedoria do céu. E depois Sadraque, Mesaque e Abidnego passa por isso de novo lá na frente. Não se prostra perante o rei, joga na fornalha. Quando chega na fornalha, quem está lá com eles? Vale a pena, irmãos, nós ficarmos com a nossa herança. Vai valer a pena para nós, no dia que nós estivermos lá do lado do Senhor, adorando a Ele todos os dias, não vai ser mais o primeiro dia da semana, vai ser todos os dias, em todo o tempo. Vai valer a pena nós olharmos e falarmos, caramba, valeu a pena não vender a minha herança, não trocar aquilo que o Senhor deixou para mim, olha que coisa maravilhosa. Isso é porque os nossos olhos não viram, isso é porque nós não temos noção de como que é. Mas nos últimos tempos, ao nosso redor, tem muitos acabes aí fazendo proposta boa. Tem muitas situações que aparecem em nosso meio, propostas para nós, para que nós venhamos aproveitar as coisas boas dessa vida aqui, mas perder a herança que o Senhor deixou para nós no céu. Como nós falamos aqui no começo, nosso irmão falou recentemente, né, muitas cadeiras já estão aqui sem as pessoas, porque muitos já entregaram a herança. Tem uma situação, um colega meu, que a mãe trabalhou o tempo todo, a vida toda, estudou, o pai não era presente, o pai sumiu, e a mãe trabalhou, conquistou várias coisas, trabalhou em 3 serviços para dar o melhor, e ela morreu, ela teve uma doença, um câncer, ela foi morrendo aos pouquinhos, mas ela deixou uma estabilidade para os filhos, uma casa maravilhosa, deixou ainda, por ele ser de menor, uma condição para ele poder receber até, né, fazer os seus 18 anos, e ela foi embora, né, morreu, ele ficou com a casa perfeita, mano, bonitinha, móveis caros, tudo lindo, mobiliado, era só cuidar. E hoje, quando eu vejo lá a casa lá, né, tudo acabada, tudo destruído, vendeu o que tinha, pouco que tinha, o que restou, né? Ou seja, não cuidou nada da herança. A mãe e o pai se matam de trabalhar para deixar algo para o filho ixi, vende, briga. Com Deus, irmãos, às vezes nós fazemos a mesma coisa, porque Deus, desde lá de Gênesis, o amor que Deus demonstra pelo seu povo, Ele faz o homem e a mulher para que adorassem. O homem e a mulher desobedecem a Ele, e o povo continua desobedecendo, e Deus Ele sempre cuidando, e Deus manda o dilúvio, e tem a família de Noé, e Deus sempre cuidando do povo, e morre milhares de pessoas não entram na terra prometida, não entram 2, e Deus sempre cuidando do povo, e o plano de Deus maior, que é Cristo Jesus, o seu único Filho, Ele manda aqui na terra, para Ele sofrer e morrer no nosso lugar, Ele prepara tudo isso para nós, e quando nós recebemos, a hora de chegar, de pegar a herança,
nós não cuidamos, nós negociamos, nós trocamos a herança que o Senhor deixou. Diferente de Nabote, né? Cara doido, por que não vendeu essa vinha logo? A Bíblia não relata, a gente nem sabe o que tinha na terra, a gente tinha nem uma plantação, nada. Se não tivesse nada, mas era uma herança do Senhor. Ele cuidou da herança do Senhor. Se tiver que morrer, se tiver que falarmos assim, ó, só leva passando por cima do meu cadáver, que assim seja. Porque o apóstolo Paulo, ele disse isso um dia, lembra? Que quando ele era ameaçado de morte, né, matar, mas vão te matar, para mim morrer é lucro, né? Viver é Cristo. Que seja, se tiver que morrer, que seja lucro, mas que eu esteja com a minha herança perante o Senhor e um dia perante Deus, adorando somente a Ele. E a nossa mente e nosso coração venha lembrar sempre disso, irmãos. As coisas que Deus ele deixou para nós são inegociáveis. São inegociáveis, não tem como negociar. O tempo, mas não dá, não tem como negociar, irmãos. Mas você vai ganhar mais, você vai ter mais, você vai fazer mais. São inegociáveis, irmãos. Pelo menos para mim, eu tenho aprendido que estar aqui com vocês é fundamental, além de biblicamente falando que o Senhor quer, mas para a minha vida espiritual é importante estar aqui, estar ouvindo os irmãos, estar recebendo um abraço dos irmãos, o cuidado dos irmãos, para mim é importante isso, mais do que qualquer outra coisa que possa me oferecer aqui nessa terra, independente da proposta que vier, seja firme, porque se você não conseguir alguma coisa aqui, com certeza, pelo que Deus nos promete, tem algo preparado para você muito maior lá no céu. Muito maior lá no céu. Porque talvez você ganhe muito aqui, mas a Bíblia diz que a traça, a ferrugem, ela corrói. Os ladrões roubam. Mas a herança que o Senhor nos deixou no céu é incorruptível, é inegociável, é impagável. Aliás, já foi paga, né? Basta nós sermos como Nabote. Guarde a sua herança, lute pela sua herança, para que nós possamos estar um dia com o Senhor no céu. Amém, meus irmãos? Nós possamos voltar ao tema aqui. Não venda a sua herança, não negocie a sua herança, não troque a sua vinha, não vende a sua vinha. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E infelizmente ele tem conseguido destruir muitos cristãos, com propostas, com jogos, com coisas desse mundo. Ele tem conseguido levar a herança de muitos, né? Porque o único que não tem direito à herança é ele, né? Ele já sabe que ele não tem direito a essa herança. Mas o que ele puder fazer para poder levar muitos com ele, para poder também não herdarem o céu, ele vai fazer. Vamos fazer uma oração.